Nossa, eu queria pedir para o Maurício um comentário sobre a saída do Robert Kennedy Jr., né, da disputa. Ele anunciou uma desistência logo depois da Convenção Democrata e ele endossou o Trump, mas vai estar com o nome na cédula em alguns estados ainda, né? Ele disse que ia retirar de alguns estados, ia manter em outros, um esquema ali um pouco confuso. Mas qual que é o impacto, né, dessa saída dele da disputa, sendo que ele tinha ali em torno de 5, 7% das intenções de voto, segundo as pesquisas? Imagina um cara que acordou do coma e descobre que o Shane tá apoiando democrata e o Kennedy tá apoiando republicano, cara. Imagina essa combinação, né? Mas assim, primeiro parece que isso aconteceu faz muito tempo, né? Essa campanha é tão fluida, né? Eu queria fazer só alguns pontos sobre o Kennedy. O primeiro é que o Kennedy já tinha perdido muito eleitor quando a Câmara entrou, que eram pessoas que não queriam votar no Biden de jeito nenhum, mas ficavam mais confortáveis para votar na Câmara e a gente percebeu uma migração de 2, 3 pontos percentuais logo que a Câmara entrou. Ele já desinflou ali quando a Câmara entrou. O que eu tenho visto nas pesquisas depois que ele saiu? Os eleitores dele, os que sobraram ali, os 4, 5 pontos percentuais, estão muito no grupo de quem não vai aparecer para votar. Então, o efeito marginal dele foi praticamente nenhum até agora nas pesquisas, né? E lembrando que, só para fazer um contexto, o Robert Kennedy era um cara que cresceu com todas as loucuras e idiosincrasias dele no movimento ambientalista, né? Ele é um cara que abraçou algumas causas ambientais. E muitos dos eleitores que sobraram dele, esses 4, 5 pontos, são mais pró-ambientais, né? Tudo que o Trump não é, né? Então, o movimento que ele fez, do ponto de vista do eleitorado dele, foi um movimento bastante complexo, assim, na minha opinião. Claro que a gente apurou aqui que foi oferecido cargo no governo para ele. Foi um movimento político, mas do ponto de vista eleitoral, agora, para o alívio dos pesquisadores, com a saída do Robert Kennedy, diminui o risco das pesquisas errarem por causa de um terceiro candidato relevante, né? Então agora ficou mais fácil fazer pesquisa porque a gente praticamente agora não tem um terceiro candidato que esteja com 2 dígitos nas intenções de voto, assim, facilita muito em termos de pesquisa. Acho que o Maurício vai explicar um pouquinho por que facilita, né, as pesquisas, a saída dele. Porque fica uma decisão mais quase praticamente que binária agora, né? Vou dar um exemplo prático. Imagina se ele aparece na pesquisa com 6%, numa margem de erro de 3%, putz, faz uma diferença enorme, né? Então, isso, na verdade, força o eleitor a tomar uma decisão, mesmo que a decisão seja, Rafael, de não querer ir votar. Lembrando para vocês que todas essas pesquisas que a gente vê são pesquisas que estão dando resultado de pessoas que dizem que vão aparecer para votar. São o que eles chamam nos Estados Unidos de likely voters. É diferente do Brasil, que o voto é obrigatório. Lá o voto então, assim, mesmo que pô, agora eu votava no Kennedy, mas agora eu não vou aparecer para votar. Isso já é uma ajuda, né, do ponto de vista da apuração ali do resultado da pesquisa, né? Você acredita que a gente pode ter, assim, teve durante as outras eleições, o Trump teve um pouquinho de subnotificação, vamos dizer assim, né? As pesquisas não conseguiram estimar o tamanho, sempre estava um pouquinho atrás do que de fato ele teve. Você acha que esse fenômeno se repete nesse ano? É possível? Aliás, essa pergunta é importantíssima, Rafael, porque na verdade, desde 2016, é uma grande preocupação dos institutos de pesquisa justamente subestimar a capacidade dos eleitores do Trump aparecerem para votar. Só que eu até vou forçar um pouco a barra no que eu vou falar agora. A preocupação dos institutos é tão grande, cara, que eu acho que até a gente está correndo o risco de fazer o contrário. Assim, eu estou vendo todo mundo muito preocupado com esse tema. E lembrando que em 2022, eu não sei se vocês repararam, as pesquisas, na verdade, subestimaram a presença dos eleitores democratas por causa disso. A expectativa do resultado republicano na Câmara e no Senado era muito maior. E um dos problemas de 2022 foi que todo mundo muito preocupado em subestimar os republicanos acabou superestimando. Então, assim, é uma coisa que eu estou sentindo no ar aqui, que tem uma mega preocupação em não deixar passar aqueles eleitores que potencialmente vão aparecer para votar. O Wisconsin, por exemplo, é um clássico disso. O Wisconsin, o Biden tinha 9 pontos percentuais de diferença nas pesquisas, ele ganhou por 1. E desde então, as pesquisas lá tentam fazer de tudo para não subestimar esse eleitor do Trump potencialmente para sair para votar. A minha sensação é que essa preocupação é muito grande, cara. Eu vou ficar muito surpreso
se acontecer o que aconteceu em 16, por exemplo.